Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. A partir do verso 1 até o verso de número 19. A palavra do Senhor diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou pães asmos, ou a festa da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Diga assim comigo: oração incessante. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Ele estava tranquilo, irmãos. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E o anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve um grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Em Atos, capítulo 2, verso 47, Lucas declara que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Queridos, a igreja, apesar de jovem, ela crescia, ela multiplicava-se rapidamente. Eles experimentavam um verdadeiro avivamento.
E por avivamento, entenda o ato de se avivar, ou de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. A glória de Deus estava sobre eles, amém? E como não poderia ser diferente, a igreja avançava, diga amém. Mas na medida em que a igreja avançava, ela encontrou oponentes à sua expansão. E até os dias de hoje, assim é. Todas as vezes que a igreja movimenta-se, todas as vezes que a igreja cumpre a sua missão, todas as vezes que ela cumpre com o seu ID, ela se depara com oponentes, com aqueles que querem fazer parar o avanço do reino. O avivamento naquela igreja, ele trazia uma ameaça crescente para o sistema político e religioso da época. A igreja começou a se tornar uma verdadeira ameaça. E aqui o texto nos fala sobre um tal Herodes, que representa um tipo de opositor do avivamento. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você que ela vai trazer luz ao nosso entendimento acerca de como deve ser a nossa movimentação como igreja do Senhor. E eu quero começar falando acerca desse opositor do avivamento, ou opositor da igreja, que é o Herodes. E esse Herodes, do qual a palavra fala, ele é o Agripa I. Ele reinou entre 37 a 44 depois de Cristo. Ele era o neto do grande Herodes, aquele que viveu no tempo de Jesus e aquele que deu ordem para que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, temendo, porque começou-se a anunciar que o rei dos judeus havia nascido. E então, quem é esse que vai vir para tomar o meu lugar? Então perceba que a gente vê aqui uma linhagem, né, que veio para trazer roubo, morte e destruição. Então o seu avô lá atrás, ele já estava trazendo matança, e agora o seu neto, ele quer dar continuidade a querer parar a igreja a qualquer custo. Agripa I, ele foi educado em Roma, e a história nos conta que lá ele contraiu grandes dívidas, e assim ele fugiu para a Palestina. Quando ele chega na Palestina, ele se instala no norte da Palestina, e ele foi preso pelo imperador Tibério e foi solto logo após a sua morte. Na Palestina, as coisas começaram de alguma forma a lhe ser favoráveis. E ele então foi colocado como governador ali naquele lugar. E para proteger-se, por causa do seu frágil relacionamento com Roma, ele procurou agradar ao povo. Assim era o seu governo. Ele agradava para então se manter numa posição de governo. E quando ele começou a perceber que agradava aos judeus a perseguição aos cristãos, então ele disse assim: essa é uma oportunidade que eu tenho para me manter de uma forma ainda mais convicta nesse lugar que me foi dado como governo. E como eu disse para você, Herodes, ele representa esse tipo de opositor do avivamento e que procura matar os líderes a qualquer custo, aqueles que se levantam para promover a glória de Deus, aqueles que se levantam na movimentação do Espírito de Deus. E para realizar a sua tarefa, perceba-se que ele depende da opinião pública. Ele tem que cair na graça do povo. Ele tem que ter o coração do povo, algo que acontece também nos nossos dias. Porque nos nossos dias nós percebemos que pessoas que têm se colocado numa posição de liderança, elas não fazem o que devem fazer, o que precisam fazer, mas muitas vezes estão fazendo aquilo que as pessoas queiram que ela faça para que ela possa permanecer nesse lugar. E pessoas assim são pessoas que se opõem ao avivamento. São pessoas que querem impedir com que a vontade e a glória de Deus ela se manifeste. E diz o texto
que Herodes, ele mandou matar a Tiago, irmão de João. E ele percebeu que o povo se agradou. Então ele disse: olha, vou fazer o mesmo a Pedro. E Pedro, ele era o maior líder da igreja cristã. Pedro, ele era aquele que liderava os demais apóstolos. Então, entendia ele: se a Tiago eu agradei o povo, então se eu matar a Pedro, eu ganharei a todos. Então no seu coração, diz a palavra que ele resolveu matar a Pedro, mas por ocasião da festa dos pães asmos, ele não pôde assim fazer, porque ele sabia que se ele fizesse, ele desagradaria o povo, porque era um costume do povo judeu que durante esse período da Páscoa, nenhum sacrifício poderia ser oferecido. Então, ele recolhe Pedro na prisão e ele decidiu no seu coração: quando passar a festa, eu irei matá-lo. E aqui então nós começamos a compartilhar da palavra do Senhor. E nesse texto eu quero compartilhar com você 3 poderes do universo. O primeiro deles, diga comigo: o poder do diabo. O poder do diabo aqui é representado pelo próprio Herodes. O Herodes, ele é um instrumento do diabo. O Herodes, ele é um tipo do diabo. Nós sabemos que o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, amém? Essa é a sua intenção. Essa é a intenção do seu coração. E ele exerce poder com a finalidade de roubar, matar e destruir. Mas eu quero chamar a sua atenção para a verdade de que, apesar de exercer poder, o poder do diabo, ele é limitado. Diga amém. Ele veio para roubar, matar e destruir, é verdade, mas ele não age de forma indiscriminada. Ele não age simplesmente por querer agir. Então, ele levanta-se sim, ele se opõe ao reino de Deus, ele quer aniquilar o povo de Deus, ele quer fazer a obra do Senhor parar, e ele tem um certo poder para isso, mas ele não age indiscriminadamente. Mas a palavra vai dizer para nós que ele matou a Tiago e ele prendeu a Pedro, mas o próprio texto mostra que a sua ação destrutiva, ela foi neutralizada. Ele não leva adiante o intento de querer parar a igreja. Irmãos, deixa eu dizer para você, olha, a igreja do Senhor, ela não pode ser parada, amém? Quantos se levantaram querendo fazer parar a igreja, mas ela avança. E por que ela avança? Porque o Senhor mesmo declarou: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja, amém? Agora, isso não significa dizer que nós não encontraremos oposição, que nós não enfrentaremos resistência. Sim, nós enfrentaremos, mas há uma palavra que paira sobre a nós como igreja do Senhor, é que o inferno não pode nos deter, não pode nos parar, amém? Então, ainda que o diabo tenha poder para agir, ele nada pode fazer de si mesmo. Ele precisa de autorização, diga amém. E nós percebemos isso nesse texto. Irmãos, Tiago, ele era um dos líderes da igreja. Tiago, ele era um homem piedoso. Tiago era um homem santo. Tiago, ele era um homem que tinha o coração do Senhor. Ele foi alguém que foi escolhido pelo próprio Cristo e foi lapidado por ele, caminhou com ele, aprendeu dele mesmo. Então, quando estava preparado, o Senhor o permitiu ser um daqueles que deu início à igreja do Senhor, amém? Agora eu pergunto para você, se de fato tudo isso é verdade, e o é, por que então o diabo lança a mão de Tiago e ao fio da espada o mata? Eu quero ainda trazer para você a verdade da palavra lá na primeira carta de João 5:21, que diz assim: olha, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Você pode dizer amém? Mas por que então o diabo matou Tiago ao fio da espada? Por qual razão? Lá em Marcos capítulo 10, dos versos 35 a 45, o texto vai dizer para nós que João e Tiago, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, eles fizeram um pedido ao Senhor.
E eles disseram: permita-nos que no teu reino nos assentemos um à tua direita e um à sua esquerda. E o Senhor, portanto, olhando para eles, disse: olha, coisa difícil vocês me pediram e eu não posso lhes conceder. Mas eu pergunto para vocês: será que vocês estariam dispostos a beber do cálice que eu vou beber e a receber o batismo que eu vou receber? E o Senhor, portanto, emenda dizendo: certamente que sim, vocês beberão do cálice e vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu sou batizado. E aqui Jesus estava falando acerca do tipo de morte que eles morreriam por causa do Evangelho. Então existia uma palavra sobre a vida de Tiago, irmãos. Então, ainda que Satanás possa tê-lo tocado e possa tê-lo cerrado ao meio, ao fio da espada, ele nada fez senão por ordem de Deus. E você pode pensar: mas que ordem é essa que Deus daria acerca do seu próprio filho? Querido, nós precisamos entender que o Evangelho, ainda que nos alcance aqui, ele não se limita aqui. O Evangelho, ele vai muito mais além. E nós precisamos entender que há uma eternidade preparada para todos aqueles que creem no Senhor, amém? E Tiago, então, compreendendo essa verdade, ele não entendia muito bem o que ele estava pedindo lá atrás, mas certamente aqui, por ocasião da sua morte, ele entendia o que ele estava passando. E certamente, como disse Pedro posteriormente, como contra a tradição, que quando foi morto, ele foi crucificado, ele disse: olha, eu não sou digno de ser crucificado à semelhança do meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E você vai perceber o próprio Tiago, João, Pedro e tantos outros nas Escrituras, quando eles estavam sendo maltratados por causa do Evangelho, eles se alegravam, eles jubilavam no seu coração e diziam assim: olha, que coisa gloriosa, nós podemos ser maltratados por conta do amor ao Senhor e ao seu Evangelho. Queridos, quando nós encontramos a Cristo, os nossos olhos são abertos. E nós percebemos que, de fato, muito mais do que tudo que nós possamos conquistar nessa terra, a maior conquista é a presença de Deus, amém? Então entenda que o diabo nada faz por sua própria vontade. Agora, nós não menosprezamos os ardis do inferno. Nós não menosprezamos a sua astúcia, a sua maldade ou a sua operação. Mas o que nós precisamos entender aqui é que nada foge do controle das mãos do Senhor, amém? E assim, ainda que ele se levante para querer se opor à igreja do Senhor, você precisa entender que ainda que haja uma concessão para que ele possa exercer força, exercer poder, como disse Lutero, o diabo nada é do que o diabo de Deus. Ele é aquele que é usado por Deus para que a vontade de Deus se estabeleça na terra, amém? Então, existe sim o poder do reino das trevas, e ele opera, e ele está aí operando e trazendo toda a sorte de roubo, de morte e de destruição. Mas há um segundo poder do universo, percebemos aqui nesse texto, diga comigo: o poder de Deus. Queridos, este é infalível, diga amém. Amados, tudo ele faz conforme lhe agrada. Tudo ele faz no seu tempo e no seu modo. É como disse Paulo aos Romanos, ele disse assim: olha, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Quem é como o Senhor? Quem pode detê-lo? Quem pode se opor a ele? Queridos, ele é aquele que tem toda a vontade e todo o querer e que tudo faz conforme a sua vontade, amém? O poder de Deus é o poder criador e sustentador de todas as coisas. E quando o recurso humano falha, o poder de Deus continua infalível. Ele não se altera.
Hoje eu vi uma palavra bem interessante. Quantos aqui usam um GPS? Quando você precisa dirigir a algum lugar que você não conhece. Às vezes quando você erra o caminho, ele vai recalcular a rota, porque ele quer te trazer de volta para o caminho. Então assim muitas vezes vai acontecendo conosco. Às vezes nessa batalha, nesse enfrentamento, nós vamos saindo da rota, mas o Senhor está sempre recalculando para nos trazer para o lugar de origem, amém? Ainda que nós venhamos a falhar, o seu poder continua infalível, amém? Diga assim comigo: esse poder não tem limites, nem limitações, amém, irmãos? Então ele é um poder que, sabe, ele vai aonde ele quer ir. Ele não tem limites, ele pode todas as coisas e ele não tem limitações, ninguém pode limitá-lo. Ele simplesmente é e ele faz aquilo que ele quer. Louvado seja o seu nome, amém? Nós conhecemos e cremos acerca do poder de Deus, amém? Mas há outro tipo de poder demonstrado nesse texto, e é nele que eu quero me deter. Declare comigo e diga: o poder da oração. A palavra diz que Pedro estava guardado no cárcere. Diga assim: guardado no cárcere. Isso foi algo que chamou muito a minha atenção quando li esse texto. E depois a gente prepara uma outra mensagem sobre isso. Guarda isso no seu coração, porque em algum momento isso vai aparecer. Amém? Mas enquanto ele estava guardado no cárcere, ou seja, ele não estava preso, ele estava guardado. A palavra diz que havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Amém, irmãos? Queridos, reuniões de oração assim eram constantes no seio da igreja. Quando você vai observar Atos dos Apóstolos, você vai perceber que a igreja ela está sempre orando. Ela está em constante oração. Isso era algo natural na igreja. Eles sempre se reuniam para orar, e coisas extraordinárias aconteciam quando a igreja orava. Nós estamos diante de um feito assim, porque quando a igreja ora, há intervenção do poder de Deus na terra. Diga amém. Então perceba que a oração da igreja, ela ativa algo nos céus, então os céus liberam uma resposta na terra, amém? Glória a Deus. Agora o texto diz, olha, como era o tipo de oração que eles faziam. O texto diz que era uma oração incessante. Diga comigo, incessante. O que é uma oração incessante? Era uma oração ardente. Era uma oração fervorosa. Era uma oração que ardia no coração. Eram orações que eram provenientes de um amor intenso. Eles simplesmente se doavam a esse tipo de oração. Era algo que queimava nos seus corações, amém? Eles entendiam que a oração incessante podia encontrar favor nos céus, irmãos. E se então encontrasse favor nos céus, eles entendiam que qualquer coisa poderia ser alcançada. Vamos perceber aqui algumas verdades como essa no texto. A primeira delas, a palavra diz, olha, que na medida em que a igreja orava e orava de forma incessante, um anjo do Senhor foi visitar a Pedro. Diga amém. O que é que esse texto está dizendo para nós? Ele está nos fazendo entender que orações incessantes desencadeiam visitações dos céus na terra. Quando você ora de forma incessante, irmãos, é como se você estivesse abrindo um portal para que a glória de Deus viesse sobre a terra. E a igreja do Senhor, então, entendendo isso, era assim que ela se movia. Era assim que ela se movimentava. Ela não se movimentava na força do seu braço, mas ela se movimentava no poder da oração. Então eles começaram a orar de forma incessante, ardorosa, fervorosa nos seus corações. Então houve uma ordem dada nos céus e um anjo do Senhor foi visitar a Pedro na prisão, amém? Agora olha que coisa extraordinária, quando ele lá chega, a palavra diz que a glória celestial iluminou a prisão, irmãos. Aquilo que antes era treva, agora se transformou em luz.
A palavra diz assim, olha, que quando a luz resplandece nas trevas, as trevas não podem prevalecer diante dela. Então, quando nós oramos, há uma visitação do céu na terra, e toda a treva que ela está nos circuncidando, ela cede lugar a uma glória, ela cede lugar à luz do Senhor. Então aquele lugar ele foi iluminado, amém? Orações incessantes dissipam as trevas da nossa vida. Orações incessantes, irmãos, manifestam a glória dos céus na terra. A palavra diz então que Pedro ele foi tocado pelo anjo do Senhor, amém? O anjo tocou ao lado de Pedro. Orações incessantes levam o toque de Deus ao objeto da nossa oração. Deixa eu dizer algo para você, nunca menospreze o poder da oração. Às vezes você ora, você não vê, mas aquele por quem você está orando, ele está recebendo algo da parte de Deus. Aqueles que estavam reunidos numa casa, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles somente oravam. Mas enquanto eles oravam, a palavra diz, uma visitação foi liberada. E quando o anjo do Senhor chega, ele traz a luz de Deus. E quando ele traz a luz de Deus, ele toca em Pedro. Pedro é tocado pela glória de Deus, amém? E a palavra então diz que Pedro despertou, diga amém. Diga assim comigo, orações incessantes despertam. Queridos, Pedro ele foi despertado. A palavra diz que o anjo disse, Pedro desperta, e Pedro despertou. E então a palavra diz que Pedro ele levantou-se. Nós também entendemos aqui que orações incessantes colocam o caído ou prostrado de pé. Então perceba o poder da oração. E diz a palavra que quando ele se posiciona, que quando ele se coloca de pé, então as cadeias caíram das suas mãos, amém? Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado, diga para ela, orações incessantes quebram cadeias. Queridos, se nós entendermos o poder da oração, esse é um poder que rege o universo. E a palavra diz então que as cadeias foram quebradas, e isso é algo extraordinário e algo sobrenatural. É algo tão sobrenatural, tão poderoso, tão glorioso, que diz a palavra que Pedro não compreendia se aquilo era real ou se era uma visão. Perceba tudo que estava ali acontecendo, uma visitação, a glória, o despertar, o levantar, o se posicionar, as cadeias caindo, e então ele começa a avançar, as portas se abrindo, a glória de Deus avançando, tudo isso pelo poder da oração. A oração ela tem poder, amém? Orações incessantes ativam o sobrenatural. Coisas extraordinárias continuam acontecendo na vida daqueles que oram, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que de fato confiam e esperam no Senhor, amém? E a palavra diz então que quando aquelas cadeias caem, Pedro era um preso de alta periculosidade, irmãos, porque ele estava muito bem guardado, não é? 4 cadeias de soldados, a escolta, dizendo, esse homem só sai daqui para o grande espetáculo. Esse homem só sai daqui para a sua morte à vista de todos. Mas diz a palavra que o anjo então começa a conduzir Pedro. Irmãos, orações incessantes trazem condução. Muitas vezes nós estamos meio que perdidos, sem saber aonde ir, sem saber como ir, porque nos falta condução, porque nos falta direção. E por que nos falta direção? Porque não oramos. Porque quando oramos, o anjo do Senhor vai dizendo, ele vai guiando, ele vai mostrando, ele vai dizendo o caminho, amém? Então diz a palavra que eles estão saindo, e quando eles passam e eles saem da prisão, queridos, a palavra também nos ensina que eles sendo conduzidos, que orações incessantes trazem livramento. No dia seguinte, irmãos, no dia seguinte, Pedro morreria. Mas o anjo do Senhor o livrou, amém? E por que o anjo do Senhor o livrou? Porque alguém orou. Diga assim, porque alguém orou. A tua oração pode estar trazendo livramento para alguém nessa hora.
Amém? Grande livramento. Pedro sabia da sua condição. Pedro sabia que logo ele seria morto, e a igreja também sabia disso. E por isso a igreja orava e orava de forma incessante. Então quando Pedro, ele cai em si, ele diz: olha, não é uma visão, sou eu mesmo, eu estou aqui, eu estou livre. O que é que Pedro faz? Pedro vai correndo anunciá-los, dizendo: gente, abre a porta porque eu quero entrar. E aí chega a Rode dizendo assim: eita, é Pedro. E Pedro está lá batendo a porta, e ela deixa Pedro batendo, ela fica toda emocionada, irmã, ela fica aleluiada. E ela volta lá para dentro: ó, Pedro está aí. Menina, você está doida? Pedro está preso e ele vai morrer amanhã. Não, ele está aí. Não, é o anjo dele. E o que é que a gente faz? Vamos abrir a porta para que, sendo ele ou seja o anjo, alguém entre aqui e a gente faça a prova dos 9. E então quando eles abrem a porta, e não é que era Pedro, irmãos, Pedro ali vai para testificar a cada um deles que há poder na oração, amém? Pedro estava declarando: orações incessantes, elas são respondidas. Orações são respondidas, irmãos. E a palavra do Senhor nos ensina isso. Olha, é preciso crer no poder da oração. Tiago, ele disse que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, amém, irmãos? Nós precisamos crer no poder da oração a tal ponto de nós voltarmos a orar, ou pelo menos começarmos a orar como nós nunca oramos. E nós começarmos a nos entregar a essa prática da oração de uma forma incessante. Porque talvez, quando nós estivermos aqui orando, nós não estaremos vendo, mas coisas extraordinárias estarão acontecendo, amém? Perceba que orações incessantes têm o poder para mudar cursos e destinos, quando encontra o favor dos céus. Então, quando a sua oração ela toca os céus, algo é precipitado, algo é derramado, e então algo é experimentado na terra. A oração incessante, ela deve fazer parte integrante da sua vida e também da minha vida. Você pode dizer amém? Qual é então o chamado do Senhor para mim e para você? O chamado do Senhor para mim e para você é sermos homens e mulheres de orações incessantes, de orações ardentes, de orações fervorosas, de orações com fé, de homens e mulheres que se entregam crendo que verdadeiramente o Senhor os atenderá. O Senhor, ele diz lá no Salmo 50, ele diz assim: olha, se você me clamar, eu lhe responderei. Ele diz ainda: olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, amém? Então, quando nós nos colocamos nesse lugar, irmãos, eu fico imaginando que quando alguém entra no lugar de oração, os céus ficam em estado de atenção, porque algo está sendo ligado na terra. E o Senhor diz que quando algo é ligado na terra, algo é ligado nos céus, amém? E então o Senhor, sabe, começa a haver uma grande movimentação, e o Senhor então começa a dar ordens. O Senhor precisa encontrar fé na terra. E o Senhor quer encontrar em você e em mim alguém que crê nele, alguém que crê no seu poder, e comece então a lançar orações incessantes aos céus. Diga amém. Então, quando nós nos colocarmos nesse lugar, nós vamos começar a desencadear visitações dos céus na terra. Diga amém. Assim as trevas, elas serão dissipadas e a glória de Deus será manifesta. Diga amém. Vai haver um despertamento na terra. Diga amém. Aquele que está prostrado ou caído vai ser colocado de pé. Diga amém. Aqueles que estão com cadeias, as cadeias serão quebradas. Diga amém. Aqueles que estão vivendo no natural experimentarão o sobrenatural. Diga amém.
Aqueles que não sabem para onde ir serão conduzidos pelos anjos do Senhor. Diga amém. Aqueles que têm uma sentença de morte vão receber livramento. Diga amém. Aqueles que oram incessantemente terão orações respondidas. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, onde estão aqueles que vão se colocar no lugar de oração incessante? Amém. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.